Olá, pessoal! Assista a mais um Game Talk com Márcio Miceli. Fala galera, tudo bem? Chegando aqui com mais um podcast aí da Game Talk para vocês. Vamos falar um pouquinho, começar falando um pouquinho das quartas de finais da Copa do Brasil, hein? Jogos de volta das quartas de finais. Jogos foram realizados na quarta e na quinta-feira. Na quarta-feira, lá na Liga Arena em Curitiba, o Atlético Paranaense derrotou o Vasco por 2-1. Jogou a maior parte do jogo com um a mais, mas mesmo assim o Vasco conseguiu um golzinho, levou para cobrança de pênaltis e se classificou. Terceira classificação aí do Vascão nos pênaltis, né? Já havia passado por outros times da Água Santa na segunda fase, já havia passado pelo Fortaleza também, né? Na terceira fase também nos pênaltis. Todos os jogos, né, decidindo esses pênaltis em São Januário. Dessa vez foi diferente. A decisão de pênaltis foi lá em Curitiba, mas mesmo assim o Vasco não teve problema nenhum, não se intimidou. Léo Jardim pegou um pênalti justo do principal jogador do Atlético, que é o Canóbio, né, do uruguaio Canóbio, por sinal excelente jogador. E o Léo Jardim pegou o pênalti do Canóbio e o Vasco converteu todos os seus pênaltis e venceu a disputa por 5-4, hein? O Vascão da Gama agora enfrenta o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que havia derrotado o São Paulo no Morumbi, né, 2 semanas atrás por 1-0. Jogou agora em casa com o apoio da sua torcida lá na Arena MRV. O jogo terminou empatado em 0-0, um joguinho ali, né, mais para de cumprir tabela, né, com o regulamento debaixo do braço, como dizem. E aí o Atlético terminou um empatezinho 0-0, foi bastante para se classificar e vai enfrentar o Vasco. No outro lado da chave tivemos na quarta-feira Corinthians e Juventude. Esse sim foi um jogo movimentado, hein? O vitória do Corinthians por 3-1, sendo que o último gol do Corinthians foi aos 50 minutos do segundo tempo, para delírio da galera lá da Neoquímica Arena, hein? O jogo parecia encruado ali, né? O Juventude, aquele time chatinho, né, que sempre gosta de complicar aí a vida dos grandes, fez frente ao Corinthians, estava se segurando até o final aí para levar a disputa nos pênaltis, o que poderia até lhe dar uma vantagem, né? Mas aí o Corinthians achou lá o terceiro gol, na hora H, na hora exata, venceu por 3-1 e avançou também para as semifinais. Já na quinta-feira, no Maracanã, Flamengo enfrentou o Bahia, havia vencido já na Casa de Apostas Arena Fonte Nova por 1-0, 2 semanas atrás, e tornou a vencer por 1-0, aquele joguinho, né? Mas ali também o Flamengo jogou mais com o regulamento, baixo do braço, mesmo com muitos desfalques aí. O Flamengo provando que tem um excelente elenco, apesar das diversas baixas. Venceu por 1-0, que foi suficiente para classificá-lo também à semifinal. A outra semifinal que será Flamengo e Corinthians. Os jogos, os mandos, né? Esses jogos, tá, galera, das semifinais serão em outubro, mas a CBF ainda vai definir a data certinha, bem como os horários, né, e quem começa jogando em casa, no caso, né, vai ter dois times do Rio, né, Vasco e Flamengo, teremos o Atlético Mineiro, teremos o Corinthians. Então Vasco e Flamengo não poderão jogar no mesmo dia, né, ou até poderão jogar, mas terá que ser esse mando aí invertido, né. Quem joga primeiro em casa, na outra vai jogar fora e vice-versa. Então esses foram os confrontos aí definidos das semifinais. Dois cariocas aí chegando de novo. Assim como em 2022, né, que nós tivemos Flamengo e Fluminense avançando às semifinais. O Fluminense caiu na semifinal na ocasião exatamente para esse mesmo Corinthians, que está classificado. O Corinthians, que apesar de estar mal no Brasileiro, em 17º, é aquele timezinho copeiro, né? Que está nas duas competições, está na Copa Sul-Americana, né? E está na semifinal da Copa do Brasil, já garantindo uma boa grana aí.
né? Aproveitando que está chegando gente de fora aí, né? O holandês, Memphis Depay, 30 anos, baita reforço aí, vamos ver como ele vai fazer aí no Brasil, né? Se ele vai se adaptar, se ele vai dar conta do recado. E também pegou um chileno, né? Um chileno que também é da seleção, que é um baita do jogador, né? E o Corinthians investindo aí no finalzinho aí da janela internacional. O Corinthians pegando dois gigantes aí do futebol mundial aí. Vamos ver se vai funcionar ou não. Então é isso, galera. O primeiro bloco aqui do Game Talk acaba por aqui. Já já a gente volta para falar um pouquinho aí da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Que volta depois de 2 semanas, beleza? Até já! Voltando aí com o segundo bloco aí do nosso podcast de hoje, depois da data FIFA, né, jogos do Brasil, enfim, de outras seleções aí, as competições nacionais voltando. Agora falta pouco, né, 3 meses aí praticamente, visto que em dezembro, início de dezembro, as competições acabam, né, o brasileiro acaba, então praticamente aí 3 meses aí só de disputa aí pela frente. E teremos a 26ª rodada do Brasileirão. O Brasileirão ficou 2 semanas, né, sem jogos. Tivemos até um jogo na quarta-feira, que foi Internacional e Fortaleza. Foi até um daqueles inúmeros jogos adiados, por conta, enfim, dos times estarem disputando outras competições, daquele problema todo que teve com as cheias lá do Sul, né, que os times gaúchos ficaram um tempão sem poder jogar. E esse foi um deles, né? Um jogo que era para ter sido pela 19ª rodada do Brasileirão, Inter e Fortaleza. O Fortaleza, se vencesse, passaria o Botafogo na tabela, né? Porque tinha um jogo a menos e 2 pontos a menos. Então o Fortaleza poderia chegar aos 51 pontos. Mas o Inter tá subindo, hein? O Inter venceu por 2-1. Fortaleza segurou lá o Lion, né? Segurou o Lion no segundo lugar e o Inter está subindo. O Inter ainda tem 2 jogos a menos. Um jogo vai ser ainda esse mês de setembro, dia 25, e o outro é que ainda não foi remarcado. O Inter já está lá na bocada, está chegando perto do G6, hein? Considerando que o Inter tem jogos a menos, o Inter também pode entrar nessa briga aí pela 6ª vaga aí da Libertadores, hein? O Inter fazendo uma campanha aí de recuperação lá com o Roger Machado, né? E no início estava meio mal, assim, custou engrenar. Mas o Inter também acabou ficando fora, né? Da Sul-Americana, da Copa do Brasil também, né? Antes do previsto, talvez aí pôde se dedicar única e exclusivamente ao Brasileirão e tá colhendo frutos aí para tentar brigar aí por uma vaga na Libertadores 2025. Então esse foi o único jogo que teve, né, no Brasileiro, na quarta-feira, jogo atrasado. Mas agora teremos os jogos, né, que vão começar sábado e domingo. Os jogos serão sábado e domingo. Sábado teremos o Fogão, Botafogo. Botafogo tá nas cabeças. Fortaleza não ganhou, né? E o Botafogo tem a chance aí de manter a ponta. O Botafogo que vai pegar o Corinthians. Corinthians que é o primeiro time ali da zona de rebaixamento no Brasileiro. O Corinthians está mal. O Botafogo tem tudo para vencer de novo. Joga em casa no Newton às 21 horas deste sábado. E tem tudo para continuar na ponta aí, segurando firme a ponta aí, né? Domingo teremos Flamengo e Vasco. O Vasco aí em ascensão, classificado às semifinais da Copa do Brasil, né? Não era nem muito esperado nem o mais otimista torcedor vascaíno acreditava, né? E a própria diretoria do Vasco talvez não tivessem pensado que o Vasco fosse, né, pudesse chegar tão longe aí, mas chegou, tá botando, enfim, entrando dinheiro aí no Vasco, né? A Copa do Brasil que paga muito bem. O Vasco está empolgado, também vem de bons jogos e bons resultados pelo Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo no Brasileiro é aquilo, né? Tá meio rateando aí
já perdeu alguns jogos, a galera tava um pouco em cima, deu uma distanciada ali do pelotão da frente, né? Caiu para o quarto lugar. O Flamengo vai ter que se recuperar e tentar a recuperação. E porque se perder pro Vasco, sei não, hein? Tite vai, acho que talvez o Tite não caia, né? Porque o Flamengo ainda tá, enfim, tá nas quartas da Libertadores. Vai enfrentar o Peñarol, vai ser 2 jogos duros e tá na semi da Copa do Brasil, né? Vai pegar o Corinthians, teoricamente até um adversário, né? Não tão complicado, visto a situação do Corinthians no Brasileiro, mas é o Corinthians, né? Time também de massa, de grande torcida e pode crescer. Tanto que o último jogo até do Brasileiro foi entre os dois, né? E o Corinthians ganhou o Flamengo de 2-1, né? Então, tudo pode acontecer, mas o Flamengo precisa, enfim, mostrar aí, né, recuperar os pontos perdidos no Campeonato Brasileiro, senão daqui a pouco a galera tá em cima de novo. E por último aí, destacando só os cariocas, né, o Fluminense vai até o Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, para pegar o Juventude. O Fluminense que esse ano pegou o Juventude em 3 jogos e não ganhou nenhum, né? Os 2 jogos no Maracanã foram empate, no Brasileiro foi 1-1 e na Copa do Brasil, nas quartas, né? Ou nas quartas não, desculpa, nas oitavas, no Maracanã o jogo foi 2-2, o Juventude chegou até a abrir 2-0 no Maracanã, o Fluminense fez 2 golzinhos ali nos acréscimos e como havia perdido em Caxias do Sul por 3-2, né? Não se classificou, né? O Fluminense foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil. Então, mais um jogo duro aí pro Fluminense. Jogar lá em Caxias do Sul é muito difícil, é um campo pequeno. Se tiver chovendo, aquele campo pesado lá, né, que prejudique muito. O Fluminense com algumas voltas aí previstas. Germancano deve voltar, provavelmente ficar no banco. Quase zerando aí o seu departamento médico, né? Essas 2 semanas aí ajudaram o Fluminense a melhorar a sua situação lá no departamento médico. Mas vai ser um jogo duro. O Fluminense que nas últimas 2 rodadas dormiu fora da zona, mas continua ali ameaçado. O Fluminense está no meio, né? Se perder, provavelmente volta para a zona. Agora, se ganhar, também pode pular umas 4 posições ou até 5, dependendo dos resultados. Então é isso. Vamos ver o que vai dar, como é que vão ser os jogos dos cariocas. E semana que vem a gente volta aí para abordar também as quartas de finais da Libertadores que estão chegando, em jogos de ida, tá bom? Um grande abraço para vocês.